Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa neuroaula do dia 6 de julho de 2026. Não era a melhor notícia que nós poderíamos dar aqui em relação à Copa do Mundo. Nós gostaríamos de estar, na próxima fase, nas quartas de finais. Infelizmente, o Brasil não avançou. Começamos com essa notícia infeliz, mas uma notícia que eu vou colocar aqui para vocês é que, pela primeira vez, nós estamos alcançando com os mesmos resultados que nós temos na educação, a mesma qualidade da educação, é a mesma qualidade do nosso futebol brasileiro. Mas significa que na educação nós somos pentacampeões mundiais? Não, significa que no futebol nós estamos deixando muito a desejar, né? Mas, enfim, gente, queremos bola para frente, esperamos a Copa do Mundo nos próximos 4 anos, e nós queremos fazer com que a educação ultrapasse o futebol, né? Que nós sejamos aí protagonistas nos nossos campos, que nós vamos batalhar aí nas nossas salas de aula, junto às nossas casas com nossas crianças, e nós queremos fazer o melhor aí, e sim, ser campeões pela primeira vez na educação. Então, assim como nós estamos buscando o Hexa, na educação nós estamos brigando lá na tabela de baixo. Precisamos, sim, ir para a próxima fase da educação brasileira. E para que nós possamos ir para a próxima fase, nós, professores em todo o Brasil, estamos empenhados aí em fazer a diferença. E para fazer a diferença, nós participamos de capacitações, nós fazemos cursos, nós investimos em nossas formações, nós conversamos com profissionais da educação, profissionais de saúde, nos viramos dos 30 aí para a gente conseguir lidar com os desafios, da educação brasileira. Não é fácil, não é verdade? A gente entende isso, né? Nós que somos professores também de sala de aula, dia a dia aí, a gente sabe o quanto é difícil para nós, professores, com esses desafios que nós temos. Gente, estamos aqui com quase 100 pessoas, 85 pessoas já aqui ao vivo, gente de toda a região do Brasil. A gente vê que vocês, são os nossos verdadeiros heróis aí da educação, heróis nacionais, não são nossos jogadores de futebol. E gostaria de saber, como a gente sempre faz, nossa, de praxe aqui já, de onde vocês estão nos ouvindo. Eu vejo que a Rosemilda fala ali de Guaporé, em Rondônia. Boa noite, vamos chegando. Tinha uma pessoa que agora há pouco falou que estava de Caçador, Santa Catarina. Eu fiz meu mestrado na Uniarp em Caçador, Santa Catarina, mestrado em desenvolvimento de sociedade, e a minha pesquisa foi em foco na qualidade da oferta da educação básica e educação superior no Brasil, Então, nós temos ali gente de Pelotas, temos gente de Sorocaba, nós temos Campinas, Praia Grande, São Paulo, Ipatinga, Minas Gerais, Maceió, linda, maravilhosa, Maceió em Alagoas, Presidente Dutra no Maranhão, Rondonópolis em Mato Grosso, estamos aí em Rondonópolis, Ali nós temos, então, Anagé, Bahia, gente em São Paulo, Londrina. Nós também estamos aqui nos estúdios da NeuroSaber em Londrina. Crixás, Goiás, Itabirito, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, deve estar frio em Curitiba, hein? Jucuruçu, na Bahia, Guajará-Mirim, Rondônia também, gente de Rondônia, bastante gente de Rondônia, Camarana, Mato Grosso. Então, Feira de Santana, na Bahia, aqui tanta mensagem chegando ali que a gente acaba deixando uma ou outra, Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do seu próprio coração. Alegrete, Rio Grande do Sul, Jundiaí, Goiânia em Goiás, Paulista em Pernambuco, gente de todas as regiões do Brasil. Eu aposto aqui que nós temos gente de todos os estados, a linda Florianópolis ali também. Gente, mas aqui nós estamos na nossa neuroaula, como vocês bem sabem. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas no canal do YouTube da NeuroSaber, onde nós vamos trazer muito conteúdo, muito conhecimento. E lembrando que nós trabalhamos com conhecimento científico, com linguagem simples, onde nós trazemos sempre traduzindo para nós, professores, em sala de aula, e aplicabilidade prática, O que eu faço amanhã com esse conteúdo? O que pode agregar no meu dia a dia, na minha prática profissional, seja em clínica, seja em sala de aula, seja eu pai e mãe em casa. E hoje, gente, para acompanhar essa nossa neuroaula,
Eu, especialmente, estou muito ansioso, porque eu sou pai de uma criança típica também, né? O pequeno Davi Salomão Gonzalez, que é meu filho que tem 10 anos, que foi diagnosticado ano passado com TDAH combinado. E foram muitas dúvidas que eu e a minha excelentíssima esposa Nájili, que nós ficamos até, inclusive, com dúvidas. Porque, ou seja, então essas nossas dúvidas, que nós que somos especialistas no dia a dia, a gente acaba tendo dúvidas sobre medicação, sobre se está fazendo efeito ou não está fazendo efeito, e conversamos com os professores em sala de aula, conversamos com os profissionais que fazem acompanhamento também terapêutico dele, e fica sempre essa dúvida, né? Medicação e TDAH. O que o professor precisa entender para não confundir remédio com solução, né? Então, aqui a gente traz para essa discussão um tema extremamente importante. Mas antes de começarmos a discussão, eu vou fazer uma provocação. Na Copa do Mundo, né, para quem assistiu nas redes sociais, do YouTube, tem um cara lá que sempre falava assim, né, gente, quantas pessoas estão ao vivo aqui hoje? 95 pessoas. Quantas pessoas curtiram a nossa live e deram joinha nessa live? Por que que é importante esse joinha na live, gente? Então, nós temos 95 pessoas e só 34 joinhas que curtiram a nossa live, nossa neuroaula. Gente, eu gostaria que vocês curtissem, desse o joinha ali, apertasse no aplicativo, na televisão, dá o joinha para nós subirmos um pouquinho, né, essa curtida. Por quê? Porque o YouTube vai entender que essa live é bacana, que essa live tem que ser entregue para mais pessoas, para mais profissionais, para pessoas que, né, que têm o mesmo comportamento que vocês, sejam professores. Então, opa, mais professores têm que entender isso, mais pais têm que entender também sobre esse assunto. Então, dê um joinha para nós, todo mundo, gente, corra lá, dá um joinha para nós subirmos daí. Deixa eu dar uma olhadinha, já atualizou, já subiu mais de 21 pessoas deram ali para nós o joinha, muito, muito, muito bacana, gente. Neuropsicopedagoga, sou professora dos anos iniciais, atualmente professora especialista em educação infantil. Gente, tem professor aqui, acredito, deve ter profissionais profissionais da educação, pedagogos, que trabalham não em sala de aula, mas trabalham na área de gestão. Deve ter também profissionais de Secretaria Municipal de Educação, que têm esses desafios de como comunicar em relação às crianças desafiadoras para nós, de comportamentos desafiadores, principalmente aqui nós vamos trabalhar com TDAH. Deve ter graduandos aqui também, o professor Bruno ali colocou Medeiros, tem graduando da Neurosaber também de pedagogia aqui, tem alunos de pós-graduação da Neurosaber aqui também, comenta aqui para nós, a gente saber também quem são vocês, e também tem profissionais da saúde, temos fonoaudiólogos, temos terapeutas ocupacionais, temos neuropsicólogo aqui participando conosco aqui também, né, gente? Então, a gente vê profissionais aí de diversas áreas. Eu trabalho no Departamento Municipal de Educação, Elisa. Depois só comenta em qual departamento, de qual município, que já é um diferencial, né, gente? Então, a gente tem ali vocês alunos, vocês que não são alunos ainda, tem a aluna a Lara, que é de inclusão. Temos mãe também, Fabiana, eu sou pai de criança típica, professora de segundo ano e aluna da Neurosaber, que bacana, está aqui conosco. Professora de educação infantil, fonoaudióloga, sou pedagoga aposentada, mas ainda atuo em acompanhamento pedagógico em escolas municipais. Pode ter certeza, Juliane, que a sua experiência, mais a sua formação, sua gana, vontade de estudar, né, vai fazer diferença na vida de muitas e muitas crianças aí, tá? E muitas famílias. Professora de matemática e assim por diante, né, gente? Bom, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Então, essa provocação nossa foi feita. Por quê, gente? Eu comentei para vocês agora há pouco que meu filho foi diagnosticado com TDAH e nós tínhamos uma incerteza. A medicação, por si só, iria funcionar para que a minha criança, o meu filho, aprendesse em sala de aula? Será que ele era a única solução? Será que a medicação ia dar problemas relacionados, né, com outros comportamentos, né, nele? Quais que seriam os problemas que viriam oriundos, né, então, do uso da medicação? Era um teste, ia dar certo, não dá certo? Nós trocamos a medicação, depois eu vou conversar um pouquinho mais com o professor que vai estar conosco, 2 vezes, é a segunda troca, e agora parece que deu tudo certo. Gente,
Mais de 100 pessoas na live, temos bastante gente que já deu joinha, tem bastante gente que já se inscreveu também aqui no nosso canal de YouTube. E agora eu vou anunciar ele, que vai trabalhar conosco nessa nossa neuroaula maravilhosa. Ele que é doutor José Guilherme Giocondo. Quem que é o doutor José Guilherme Giocondo? Júlio, só coloca o professor aqui na nossa live ali também, para ele aparecer ali, e vou falar um pouquinho das credenciais e quem vai conversar conosco hoje. Gente, ele é médico formado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uma das mais reconhecidas mundialmente, com residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. Especializou-se em psiquiatria da infância e da adolescência no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre em medicina pela Universidade do Minho e mestre em neurociências pela Universidade de Coimbra, ambas em Portugal. Atualmente, ele é doutorando em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, a nossa USP, com foco em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o nosso TDAH, investigando trajetórias de desenvolvimento e marcadores clínicos e biológicos associados ao transtorno. Ele atua como psiquiatra clínico e pesquisador com ênfase em neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, integrando abordagens baseadas em evidências, a prática clínica e a educação em saúde mental. Gente, que peso que tem um currículo do professor doutor José Giocondo, que vai... Gente, tem muitas dúvidas, eu também tenho dúvidas para tirar com o José Guilherme. Aproveita essa neuroaula, aproveita também mandar, encaminhar esse link para mais pais. Vocês conhecem mães que têm TDAH? Você que é professor, professora e tem uma criança com TDAH, às vezes você tem lá o WhatsApp do pai, da mãe, ou da turma de pais, aproveita e mandar também esse link para esses pais, porque às vezes a gente precisa que essa informação chegue onde? Na fonte, né? Com quem está com a criança no dia a dia, para que entenda quais são os desafios de trabalhar com criança, né, com medicamento, com TDAH, e que também, né, tenha um pouquinho desse conhecimento adquirido. Gente, aproveite esse momento, compartilha para que a gente possa ter mais pessoas aí, né, sendo abrilhantadas com essa presença do professor José Giocondo. Sem mais delongas, professor, o palco é seu, uma boa aula, e estaremos aí, ó, você vai tirar a dúvida da Uliceia ali, Faustino, 7 alunos com TDAH. Imagina o desafio dessa professora. Doutor José Giocondo, nosso professor da pós-graduação e professor também aqui da Faculdade Neurosaber, o palco é seu. Opa, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui já apresentar. Vocês estão vendo certinho? Dá para ver a mudança aqui? Boa. Acho que dá para... Bom, pessoal, se tiver alguma dificuldade para visualizar, aí vocês me avisam. Vamos dar início aqui, então. Bom, meu nome é José Guilherme Giocondo, sou psiquiatra, como o Daniel falou, e na neuroaula de hoje é um tema muito prático e bem interessante, né? São questões que eu vejo no consultório diariamente. A gente que lida com a equipe multi, né? Eu sempre falo que é uma tríade, né? Como se fosse um triângulo em que o tratamento de TDAH, de autismo e outras questões da infância e adolescência envolve uma combinação muito importante que precisa ser realizada através de diálogo entre a clínica, que são os profissionais que integram o corpo clínico e de atendimento, a escola, que vai ser manifestada sobretudo pelos professores, pelo acompanhamento pedagógico, e casa, que são questões com os pais, né? A gente aborda isso em outras neuroaulas, em outros momentos, assim, de pós, de cursos e tudo mais, o papel específico dos pais, o papel específico dos profissionais, né, que atuam no cuidado mais na linha de frente, e agora a gente vai falar também desse importante elo aí de ligação dessa tríade, que é a questão da medicação e que os professores precisam saber, né? É importante a gente lembrar, né, quando sempre falo que o pessoal da Neurosaber, eles trazem temas que são muito interessantes, muito práticos, e de fato esse acaba sendo mais um, né?
porque a gente precisa, como o subtítulo traz, não confundir remédio com a solução. O remédio é um aliado, ele é importante, e já respondendo à dúvida da nossa colega, nem toda criança e adolescente que tem TDAH vai precisar tomar medicação, né? A gente hoje fala de espectros, de questões mais dimensionais, assim como no autismo, e não necessariamente toda medicação. Entretanto, aqui no TDAH, a gente vai abordar e vai falar muito que a medicação ela exerce um papel muito importante, né? Tanto na redução sintomática, quanto no alívio no fornecimento de métodos ou de algum grau de eficiência mais avantajado, mais interessante para que a criança ou adolescente se desenvolva com outras intervenções, como psicoterapia, TO e intervenções psicopedagógicas, né? Bom, por que a gente fala sobre isso, né? E a gente aborda esse tema porque muitas vezes o remédio ele vem como se fosse uma primeira resposta, né? Isso a gente acaba vendo de certa forma, né? De um lado, alguns pais ou até a escola preocupados com a hipermedicalização, né? Até que ponto vale a pena, o remédio é perigoso, o remédio não é perigoso, mas a gente também vê o outro polo, né? E cada vez mais a gente vê pessoas que depositam na medicação, nas medicações, uma expectativa, né, de melhora, de, entre aspas, cura ou redução sintomática importante, que, claro, né, a gente está falando de um transtorno que, por muito tempo, foi colocado na linha dos transtornos disruptivos, de certa forma, ele até o isso impacta na sala de aula, com o convívio entre os coleguinhas, entre os colegas quando é um adolescente, entre os pais quando é adulto, ou seja, é um transtorno que impacta na vida da pessoa, das pessoas ao redor e da família, né? E aí, quando a gente pensa do ponto de vista de medicalização no TDAH, a gente tem que, ao redor de 5, às vezes 6, às vezes até 7% ali de uma sala de aula, da quantidade de alunos total, vai ter o TDAH. A gente vê estudos de prevalência que oscilam entre 5% e 7%, ou seja, muita gente, né? E a gente vê também que a prevalência do TDAH ela se mantém estável ao longo do tempo, ou seja, não aumenta a quantidade de pessoas com TDAH ou não tem aumentado, né? Por outro lado, o consumo de medicação, sobretudo a Ritalina, que é o metilfenidato, na última década apresentou um aumento até de quase 800%, ou seja, de até 8 vezes, né? O porquê disso, né? A gente tem uma resposta prática, uma resposta empírica e uma resposta que a gente imagina, né? Resposta prática é porque a gente prescreve mais, houve realmente uma maior prescrição, uma maior confiança terapêutica nas medicações. O metilfenidato, ele é antigo, consequentemente, ele é muito seguro, isso traz uma segurança para o prescritor maior. Por outro lado, a gente vê que, de fato, houve um uso, de certa forma, quase como um doping intelectual, né? Crianças, adolescentes usando, sobretudo em prova, em vestibulares, depois em concursos públicos mais à frente, e de forma quase rotineira, né? Até pessoas que não possuem o TDAH, ou seja, a prevalência mantém mais ou menos igual, só que a medicalização ela tem aumentado, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. O lado bom, maior acesso, maior conhecimento, maior segurança, maior confiança na medicação, maior confiança do prescritor em saber como prescrever. Por outro lado, tem o lado ruim, que é o acesso inadequado, a medicalização inadequada. Dito isso, a gente também tem um outro aspecto que os pacientes com TDAH, eles respondem, em média, alguns estudos falam de 40% a 80%, então fica numa média ali de 50% a 70% de resposta ao primeiro psicoestimulantes, né? O que é uma resposta alta em saúde mental. Se a gente pega outros transtornos, como depressão, como ansiedade, como transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, esse dado ele é muito diferente, né, dos outros, porque se eu tenho um quadro depressivo, um quadro ansioso, a taxa de resposta à primeira medicação é de 30% a 40%, 50%, ou seja, a regra é que eu mude de medicação pelo menos 1, 2, 3 vezes até acertar.
No caso dos psicoestimulantes, eles tendem a ser efetivos logo de primeira, né? Isso é um pouco curioso. O que, de certa forma, gera um comportamento, sobretudo dos pais e da escola, de que são medicações que eles veem rapidamente a melhora, né? E aí a grande questão... Alô? Alguém? Alô, professor? Alguma coisa? Tá Pode falar. ouvindo? Estou ouvindo. Professor, vou só lembrar aqui, né, gente? Eu vi que tá muita gente mandando bastante dúvida. A gente continua mandando as perguntas. No final, a gente vai ali selecionar umas 4, 5 perguntas para que a gente pegue e tire as dúvidas de vocês, tá? Então, continua nessa vontade de tirar as dúvidas. Professor, só uma coisa: os Boa. slides que ele está passando aqui somos nós. Eu acho que deu um pouquinho de erro ali na hora de fazer a subida. Então, os slides estão aparecendo, mas daí só ia pedir para você só falar, próximo slide, que daí o Júlio passa o próximo slide para você, pode ser? Pode ser. Beleza, então. Bom, então beleza. Fechou. Beleza. Pode passar, então. Então, quando a gente pensa na medicalização do TDAH, né, aquele dado é muito importante. As medicações, elas trazem não só uma resposta inicial muito grande, mas o que a gente chama de tamanho de efeito também muito importante. Tamanho de efeito é a quantidade de benefício terapêutico que eu tenho com aquela dose. Ou seja, são medicamentos que geralmente dão certo de primeira e geralmente dão certo com poucas doses, né, as doses iniciais. E falando um pouquinho de forma mais simples, né, a gente não quer adentrar muito nesse aspecto, a gente vai perpassar neurobiologia, questões que são importantes, pelo menos a gente ter em mente, para poder saber como o mecanismo farmacológico atua, as questões do papel da família, das famílias medicamentosas específicas, né, porque a gente imagina muito Ritalina, Venvance, mas o arsenal terapêutico ele é muito vasto, assim como o Daniel falou, né, se a gente também está caindo nas oitavas de final na Copa e na educação, também na farmacologia, viu? Porque o Brasil, ele carece de uma série de tratamentos que em outros países são relativamente baratos, né, por vezes até gratuitos, e que já existem há muitos anos, e aqui a gente precisa muitas vezes importar, e às vezes a família precisa ter uma condição que não é a da maioria. E a gente vai discutir um pouquinho sobre a janela terapêutica e o efeito que tais medicações atuam, como elas atuam ao longo do dia, porque isso vai impactar muito na rotina, né? E muitas vezes é importante os professores saberem um pouquinho disso, até para poder auxiliar aquela família ou aqueles profissionais no ajuste, né? A gente vê muito, infelizmente, a criança estuda ali, né? Estuda à tarde, e aí o psiquiatra prescreveu Ritalina de curta duração pela manhã, que tem 4 horas de duração em média, né? Ou seja, na hora que ele vai para a escola já parou de fazer efeito. A gente se depara, infelizmente, com muitas dessas coisas, né? O que a ciência mostra, daí é o estudo do MTA, que é um estudo de coorte muito importante, né, que compara as intervenções isoladas e em conjunto, né, tanto a medicação isoladamente como as terapêuticas, e o caso de sala, né, então alguns casos específicos, mensagens, né. Pode passar, por favor? E aí que, pegando do ponto de vista de neurobiologia, a gente tem algumas questões, né? Basicamente, 4 grandes aspectos aqui a se depurar, né? O primeiro deles é o córtex pré-frontal, que talvez seja o aspecto mais importante de ser falado do ponto de vista do TDAH, porque quando a gente pega o cérebro, né, aqui sendo um desenho mais simbólico, a gente vê que essas estruturas que estão em azul, que representam, né, o córtex pré-frontal, é uma região muito importante na tomada de decisão, é o maestro que regula o planejamento, manutenção, execução, foco, trabalho e autocontrole. E essa região está naturalmente mais imatura em jovens, em crianças, e levam naturalmente a maior grau de impulsividade desse público, né? Todos sabemos que os jovens são naturalmente mais impulsivos, são naturalmente mais
de difícil controle do ponto de vista de aspectos ali, até morais, ou do ponto de vista de uso de substância, de desafio a regras, enfim, mas os pacientes que têm TDAH, eles têm essa área ainda mais imatura, né, por volta de 2 anos, mais imaturo do que os seus pares que não têm TDAH, ou seja, é uma criança que os seus amigos já são mais impulsivos, já são mais hiperativos e com dificuldade de autocontrole, eu vou ter uma criança que é ainda mais, né? E aí a gente tem outras estruturas, como o núcleos da base, que está aqui em roxo, que vai estar associado à motivação, né, a capacidade do indivíduo de se manter motivado e engajado, que é muito sensível à dopamina. A via específica dopaminérgica que liga o VTA, que é o estriato, e uma região mais subcortical, ou seja, mais imatura do cérebro, com a região cortical que é mais recente, mais moderna do ponto de vista evolutivo, e também a via noradrenérgica. Isso aqui é importante porque muitas vezes as pessoas, os professores, pais perguntam, bom, e aí a pergunta, né, da nossa amiga, como que eu posso, para que eu preciso saber isso? É justamente porque medicações como a Tenta, que a Néa Silva falou, atuam nessa via noradrenérgica, enquanto que as medicações clássicas, que são psicoestimulantes, vão atuar na dopamina, as medicações mais modernas e que estão em franca utilização atualmente, elas tendem a preferir mecanismos da via noradrenérgica. Então, a gente vê aqui em laranja que é um mecanismo que realmente também vai atuar no córtex pré-frontal, que é a base do TDAH, mas através de uma via ou através de vias indiretamente, né? Isso é positivo, porque leva a menores efeitos colaterais e efeitos mais a longo prazo, talvez até a nível de neuromodulação, de desenvolvimento cerebral. Pode continuar, por favor? O próximo. Beleza, e aí as medicações elas vão atuar justamente na sinapse, né? O que é a sinapse? A sinapse é uma região, que é essa região entre o retângulo azul e o retângulo verde, né? Que é uma zona quase de contato entre dois, o início de um neurônio e o final do outro, em que vai haver a liberação de estímulos elétricos ou químicos, e no nosso caso vai ser químico, e através dessas substâncias químicas que são liberadas, a gente almeja algum efeito ou outro, né? Então, a gente vai ter um neurônio que a gente diz pré-sináptico, ou seja, antes dessa fenda, dessa região, desse vazio, como se fosse um cânion, né, ou duas montanhas, e aí o vazio vai ser a região que vai comunicar entre elas. E aí a gente tem o neurônio pós-sináptico que vai ser o que vai receber. Quando a gente trabalha com a questão do TDAH, né, a gente vê que os pacientes eles têm um recolhimento dos transportadores de dopamina e noradrenalina muito rápido, ou seja, a mensagem de liberação dessas substâncias, ela é retornada rapidamente, não se sustenta, por isso que o indivíduo não consegue manter o foco. A dopamina, a noradrenalina, que são substâncias que vão atuar em melhorar o foco e a concentração, elas não conseguem ficar muito tempo ali, porque a resposta não é sustentada. E aí a medicação vai fazer justamente isso, né? Esse receptor que é recaptado, que tem esse sinal de retorno das moléculas, ele é inibido, vai ser bloqueado, e aí, consequentemente, essas moléculas serão mais povoadas, elas povoarão mais essa fenda sináptica, que é essa região entre os dois neurônios, aumentando a concentração dessas moléculas e, consequentemente, atuando para que haja um sinal mais sustentado. A grande questão aqui é que isso não é tão específico, não é tão refinado do ponto de vista farmacológico, e é por isso que a gente tem, em maiores ou menor grau, a questão dos efeitos colaterais, né? A gente aumenta a dopamina, claro, cada vez que as medicações são elaboradas e liberadas no mercado, com um grau de sensibilidade, especificidade cada vez maior, só que mesmo assim não vai ser específico em todos os neurônios que tem essa alteração, né? Vai pegar um ou outro em algumas regiões que pode levar a aumentar também a dopamina e ter os colaterais, como tremores, ansiedade, alteração do sono e tudo mais, né? Aí o próximo, por gentileza.
E aí o que o remédio realmente faz e o que ele não faz, né? Então, a gente tem hoje em dia que o metilfenidato ele é o padrão ouro. Ele é o padrão ouro porque ele é produzido, né, em várias liberações, e os estudos ao longo das últimas décadas, né, uma medicação que já tem mais de 50 anos, então se sabe muito sobre ela, né, o que, que ela faz, o que, que ela não faz, o que, que ela poderia fazer e não faz, e através dessa molécula padrão, a gente consegue pensar em novas moléculas, em coisas que sejam mais refinadas ou menos refinadas, né? E já se tem um grau de segurança biológica muito grande. Só que a medicação, por si só, não faz milagre, né? A gente tem, e aí eu vou dar o meu ponto de vista, que o que a medicação teoricamente faz, o que, que ela na prática faz, e o que, que poderia fazer, né? Teoricamente, a gente vê que os psicoestimulantes, Ritalina, Venvanse, Concerta, Ritalina LA, eles deveriam, né, reduzir muito a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade e tudo mais. Aqui é um grande ponto, que aqui talvez seja o ponto mais crítico de toda a aula ou de toda a prática dos professores, dos clínicos, dos pais, porque quando a gente lê literalmente isso. O sujeito que tem TDAH e ele usa estimulante, ele fica menos hiperativo, menos impulsivo. E na prática, a gente, sendo franco, não é bem assim que acontece. A gente vê que sim, a desatenção é um construto que melhora muito, mas melhora absurdamente com psicoestimulante. Então, se eu tenho um paciente que é muito desatento, que é muito lento do ponto de vista até de comportamento, ele vai ficar muito bem com psicoestimulante. Outro ponto é que aí os professores são grandes mestres, né? Eles trazem, olha, eu acho que a desatenção melhorou, mas ele está mais agitado, ele está até mais agressivo com os amigos e tal. E aí é o ponto que eu queria trazer, né? Apesar dos psicoestimulantes teoricamente melhorarem o TDAH desatento, TDAH hiperativo, TDAH impulsivo, na prática a gente vê que eles funcionam muito mais para desatenção. E aí que vem medicações como a nossa colega bem falou, que outras como Calman, Risperidona, o próprio Atenta, que é a tamoxetina, eles atuam diminuindo um pouco mais a hiperatividade, impulsividade, né? E aí eu vou falar mais à frente. E tem medicações que também alteram o comportamento, como a Viviane falou, de fato, toda medicação que age no sistema nervoso central, né, qualquer medicação em termos de transtorno mental ou transtorno neurológico, vai atuar de forma não tão específica, né? A medicina está muito distante, talvez só em alguns casos específicos de câncer, né, de neoplasia, que existem medicamentos que são ultra seletivos, algumas doenças autoimunes e tudo mais, mas os transtornos neuropsiquiátricos, eles são muito complexos do ponto de vista até de início, de causa, para a gente pensar que a gente tem essa audácia aí de construir medicações que atuam tão especificamente. Aí, consequentemente, elas também vão alterar o comportamento. Às vezes para bem, às vezes para o mal, né? E aí, quando é mal, a gente fala que é um efeito colateral. Quando é para o bem, é um efeito terapêutico. Porém, a medicação, ela não vai ensinar, né? O menino, a criança, o sujeito que tomou o Atenta, a risperidona, o psicoestimulante, o que seja, ele não vai ficar mais ou menos esperto por conta da medicação. A gente vai precisar entender que a medicação, ela diminui a desatenção, melhora a hiperatividade, e aí, como consequência, esses sujeitos vão ficar mais propensos a aprender, né? E aí, por isso, a gente precisa de organização, de hábito de estudo, porque eu sempre falo, né, eu falo mais com adulto, né, isso, se você der Venvanse para um adulto que está querendo trabalhar ou prestar concurso, e ele está lá lavando louça, ele vai ficar lavando louça 6 horas seguidas, faxinando a casa, é uma questão muito comum até. Eles falam, nossa, eu fiquei muito focado, mas eu foquei no que não interessa. Só que aí a medicação não vai saber o que interessa e o que não interessa para cada um. Isso vai vir de organização, de autoconhecimento, de terapia, né? E o que a medicação não muda, né? A medicação não vai alterar muito o ambiente, a relação e a proposta pedagógica, né? O remédio não adapta a aula para você, né? A adaptação, ela é independente da medicação, que há uma convergência entre a medicação facilitar estratégias de adaptação que devem, em algum momento, se possível, aproximar ao máximo do regime curricular comum.
Aí, o próximo, por gentileza. E aí a gente tem que se falar nisso, né? Bom, é um tema que é muito interessante e vale a pena todos sabermos, né? Até para a gente, quando estiver diante de algum familiar, paciente, aluno com TDAH, e todos nós estaremos ou estamos ou já tivemos nessa posição, dada a alta prevalência, é que a gente, como eu falei, tem os estimulantes e os não estimulantes. Hoje em dia, né, qual que é o padrão atual, o que se sabe em termos de literatura científica, né? A gente tem que os estimulantes, eles vão atuar aumentando a dopamina e a noradrenalina na fenda sináptica, que é aquela região entre dois neurônios, que aumenta a quantidade dessas moléculas, e aí essas moléculas exercem uma atividade terapêutica, né? Todos nós, né, a gente está no Instagram, no TikTok, a gente, dopamina, dopamina, a gente sabe que a dopamina está ligada a prazer, concentração, motivação, e a noradrenalina também está associada a essas questões, bem como questões de humor, e aí a gente, quando utiliza dessas medicações, a gente faz um aumento da dopamina e da noradrenalina, que no caso de medicações como Ritalina, como Concerta e Ritalina LA, que são todas metilfenidato de liberações diferentes, vai atuar aumentando, sobretudo, a recaptura, né? Então, você bloqueia a recaptura e aí você aumenta essas moléculas ali na fenda sináptica, que é aquele retângulo que eu mostrei inicialmente. O Venvance, ele tem um mecanismo diferente. Sabendo disso, fica mais claro, hoje vai ficar muito claro para vocês por que o Venvance é mais potente, por outro lado, ele causa mais efeitos colaterais, porque ele não só aumenta a quantidade de moléculas que já deveriam estar lá, mas que o nosso corpo, com TDAH, joga fora como uma falha dos receptores, mas ele estimula a captação de novas moléculas de dopamina, ou seja, ele na marra faz com que a gente produza mais dopamina. Isso causa um efeito de maior potência, só que ao, na marra, produzir mais dopamina, vai faltar dopamina em algum momento, que em algum momento vai gerar fadiga, cansaço, até quadros depressivos e agressivos, como a nossa amiga falou, né? Bom, o uso de não estimulantes como alternativa à associação vai vir muito quando o paciente não tolera, né? Então, dado que eu falei que o estimulante ele é o padrão ouro e ele sempre precisa ser pensado como uma primeira linha de tratamento, a gente vai pensar nos não estimulantes quando o nosso paciente não puder usar ou não tiver um grande benefício, né, que é o que vocês mesmos falaram, né, bom, modera o humor, fica mais irritado, diminui muito o apetite, que é muito comum, tem um histórico de convulsão, algo nessa linha que pode ser uma contraindicação formal ou uma contraindicação que a gente fala relativa. Às vezes vale a pena, mesmo assim. E a gente tem uma grande diferença em termos de efeito. Enquanto a gente usa, por exemplo, o estimulante e tem um efeito rápido, que a gente consegue chamar até de on-off, ou seja, liga-desliga, por outro lado, ele tem um mecanismo de ação que é por janelas, ou seja, cobre um período X, que geralmente é de 3, 4 até 12, 14 horas, enquanto que os não estimulantes, eles levam semanas para atingir a plena resposta, porque eles atuam a nível molecular, nível de até nível de DNA, só que o efeito ele é mais sustentado, né? É muito parecido com os antidepressivos, né? Aquela coisa, leva 2 semanas para fazer efeito, vai aumentando a dose, vai revendo e tudo mais. A gente vai pensar nos não estimulantes, como eu falei, muito quando, bom, o paciente não fica bem com o estimulante, a gente pode pensar no não estimulante. Mas ele também vai ser útil quando o paciente tiver algumas questões específicas, por exemplo, tiques, ansiedade, sono e dependência química. O atento, a tamoxetina é excelente para tiques, ansiedade também. Alterações do sono, a gente vai ver que medicações como atensina, clonidina são muito boas. Histórico de dependência, né?
teoricamente, né, muito se fala de que os psicoestimulantes não causam dependência química, isso é uma grande bobagem, eles causam muita dependência química. Claro que não igual drogas recreativas, mas causam sim, né, na mão e na boca de pessoas com uma certa vulnerabilidade, isso precisa ser sempre avaliado, bem como alteração do apetite, questões da piora do humor e tudo mais. Eles vão ser sempre a primeira opção, a primeira, a segunda, a terceira, mas, em alguns casos, a gente vai passar para outras medicações. Pode passar, por favor? E sim, clorpromazina deixa grogue. E aí, os estimulantes, né, o que a gente tem? Aqui é uma tabelinha mais do mundo, né, não só brasileira, mas que é bom a gente saber, porque a gente nunca sabe o que pode vir ou deixar de vir, e é importante a gente saber, porque se a família tiver uma condição financeira, outras medicações que não só o que a gente tem no Brasil podem ser importadas via Anvisa, né? O metilfenidato comum, que é a Ritalina, né, dura 3, 4 horas, inicia de 30 minutos em média. Isso tudo é muito individual, tem pacientes que ela dura mais, que dura menos, tem pacientes que demora mais para fazer efeito, demora menos, isso depende muito da metabolização do fígado, da ingestão com alimento ou não, de questões genéticas individuais. E a Ritalina comum tem um ajuste muito fino em relação à própria agenda do sujeito, né? Foi o que eu te falei, a gente infelizmente vê quase uma piada, né? O menino a menina vão estudar do 1h30 da tarde, e o médico prescreveu a Ritalina comum 7 horas da manhã, né? E não prescreveu nada à tarde, né? Ele até pode prescrever de manhã, só que se ele tiver alguma atividade justificada. Então, é importante a gente saber esses horários, essas questões, para poder ajudar na agenda, né? E metilfenidato XRLA, né, teoricamente é a Ritalina LA e dura de 8 a 12 horas, alguns mais, alguns menos. Eu vou te falar que a maioria dos pacientes, a tendência é durar um pouco menos do que esse período todo aí. A Ritalina LA, em média, umas 10, 11 horas, o Concerta, em média, de 8 a 10 horas, né? O Concerta, ele tem um mecanismo de ação curioso, que ele vai aumentando, faz um platô e ele cai não tão rapidamente, isso é muito fisiológico. A Ritalina LA é como se fosse um Big Mac com 2 hambúrgueres, então vai sendo liberada a primeira Ritalina, 3, 4 horas depois é liberada a segunda, e isso faz com que seja, de certa forma, atingido um platô ali também, que causa menos efeitos colaterais. Lisdexanfetamina, que é o Venvance, e a gente também tem o Liberdia, que é a formulação em gotas, né? Dura, em média, 10 a 13 horas, na prática, a maioria dura menos que isso, 8, 9 horas, o início, em média, 1h30, na prática, inicia mais rápido também. E é uma medicação que age como um profármaco, né? Então, isso é importante para as escolas saberem, porque ele pode ser diluído, pode ser aberta a cápsula e tudo mais, justamente por isso, né? É uma medicação que ela é ingerida como uma substância que vai se alterar na substância ativa ainda. Isso, teoricamente, gera maior estabilidade, menor perfil de interação e de uso indevido. Na prática, a gente sabe que não é bem por aí, né? Já as anfetaminas ou sais mistos, né, eles são, a gente vê muito nos Estados Unidos, isso, o Adderall, outras medicações que misturam novas anfetaminas, né, então compostos que são isômeros ou compostos que você muda alguma coisinha aqui, outra ali na molécula para gerar menor efeito colateral ou gerar uma duração diferente, ou seja, para vocês terem ideia, existe nos Estados Unidos uma série de medicações que eu acho muito interessantes, uma delas é a Ritalina PM, de liberação prolongada, em que o sujeito toma à noite, né, parece uma coisa contraintuitiva, nossa, eu estou tomando um psicoestimulante à noite. Sim, porque ela é misturada com outras substâncias que causam uma certa, entre elas a melatonina, então a melatonina age primeiro, e aí 6 a 7 horas depois começa a atuar a Ritalina, e aí é feita para indivíduos, sobretudo, que tem problema com acordar cedo, né, aquela coisa, nossa, para mim é tão difícil, o TDAH tem muito disso, né, que a fadiga, a gente chama de procrastinação matutina, né, tem dificuldade de sair da cama, de começar o dia e tal, e esses pacientes se beneficiam. Vocês entenderem como está complexo o mercado hoje em dia, infelizmente a gente tem só essas 3 primeiras opções como estimulantes, né, sendo que
que as anfetaminas a gente só tem o Venvance, e os demais são derivações do metilfenidato. Pode passar, por favor? E aí a gente tem a família dos não estimulantes, né? Se por um lado a gente tem os estimulantes sendo representados no Brasil pela Ritalina, Concerta, Ritalina LA e Venvance, os não estimulantes, por enquanto, a gente tem algumas opções também. Em 2025, final de 24, começo de 25, veio o Atenta, né, que nos Estados Unidos é chamado de Strattera, que é a tamoxetina. A gente tem outras medicações, como a guanfacina, que não tem no Brasil, mas é possível de ser importada, e ela realmente é uma medicação muito boa, então a gente que atua com essa área, a gente acaba tendo mão e acaba importando bastante. A clonidina, que aqui vem como atensina, a bupropiona, que é um antidepressivo. E aí eu vou falar um pouquinho da diferença entre eles, né? Vocês veem que, se por um lado os estimulantes eles têm um mecanismo de ação, de certa forma, até parecido, os não estimulantes, eles diferem muito, né? A tamoxetina tem um mecanismo muito parecido com alguns antidepressivos, né? Ela aumenta a noradrenalina no córtex pré-frontal, ou seja, não causa estímulo, grandes estímulos, e há um aumento, uma modulação de dopamina como mecanismo indireto. Isso é importante porque toda vez que a gente aumenta a dopamina indiretamente, isso é mais fisiológico, causa menos efeitos colaterais. Por outro lado, a potência é um pouco menor, né? Então a gente vê que a tamoxetina, na prática, o Atenta ele melhora a desatenção, muito bem, mas não tanto quanto um psicoestimulante. Por outro lado, ele melhora a impulsividade, melhora a hiperatividade, deixa o sujeito menos ansioso, melhora tiques, não tem risco de abuso, mas também tem muitos efeitos colaterais, né, sobretudo sonolência e náusea. A guanfacina XR, que é um Intuniv, a gente acaba importando em alguns casos, é um agonista alfa-2, que a gente chama, que faz com que aquela sinalização fique mais potente, ou seja, é como se eu tivesse dois walk-talk, né, aqueles rádios que o pessoal no shopping usa, né, o pessoal em estacionamento grande, os seguranças de shopping, como se eu deixasse os rádios com uma potência e uma frequência mais calibrada, e, consequentemente, você consegue comunicar um rádio com o outro de forma mais fluida e com uma comunicação melhor. É isso que os agonistas alfa fazem, eles melhoram a sinalização. Como consequência, eles ajudam na impulsividade, na oposição, melhoram os tiques, e pode ser usado para alterações do sono, né, porque ele dá uma certa sonolência. Já a clonidina, que aqui é trazida como atensina, e muitas vezes a gente acaba manipulando pela falta na farmácia, é um modulador que diminui a hiperatividade e melhora o sono. Muitos pacientes com TDAH têm alterações do sono, e aí a qualidade do sono pode ser terapeutizada, né, pode ser melhorada com o uso dessa medicação, e a melhora do sono melhora muito o TDAH, né? Muitas vezes essas medicações não estimulantes a gente tem usado hoje em dia como combinação, então não é raro, e vocês não devem se assustar, de ver quando o paciente, a criança, ela utiliza, por exemplo, Ritalina, Concerta, Venvance, e Atenta, e clonidina, não é incomum, pelo contrário, cada vez mais usado. A bupropiona, ela tem um mecanismo de ação que é muito parecido também com outros antidepressivos, mas ela tem uma sutileza de aumentar a dopamina, né? Isso faz com que melhore a concentração, melhora o foco, aumentando a dopamina, e é muito utilizado quando o paciente tem depressão conjunto, né? Então, hoje em dia, a gente não usa mais apenas a bupropiona, a gente tende a evitar, ou quase nunca utilizar apenas bupropiona, a menos que o sujeito tenha depressão junto, tenha transtornos alimentares como compulsão alimentar, e aí pode ser utilizado. Lembrando que, muitas vezes, os pacientes com TDAH, eles têm bulimia e anorexia, e essa é uma contraindicação categórica e formal para se não usar a bupropiona, porque ela diminui o apetite, pode induzir ainda mais bulimia e anorexia, que a gente tem visto cada vez mais em jovens, e pode dar convulsões, né? A gente vê muitos pacientes com TDAH tendo convulsões, e aí a bupropiona pode piorar isso. É uma medicação que, sendo franco, tem caído mais em desuso, né? A gente não tem utilizado muito, não. Próximo, por favor.
Ah, com certeza, né, Patrícia? A gente tem que falar a vida real, né? Medicação é importante, a gente tende a não querer usar, se possível, mas é o que a gente tenta falar aqui, né? Questões do mundo real mesmo. E aí não tem melhor remédio, existe o certo para aquele aluno. Hoje a gente vê que o tratamento para TDAH ele é muito artesanal, é quase uma alquimia. Dificilmente o paciente vai ficar, que era uma coisa que a gente via muito há 5 anos atrás, né? Ou seja, nem tão longe assim. Há 5 anos atrás a gente falava, olha, se não der certo, a Ritalina vai para a Concerta, se não der certo, a Concerta vai para a Ritalina LA, se não der certo, a Ritalina LA vai para a Venvance e acabou. Se não der certo, bom, não deu. Hoje a gente sabe que não, tem várias coisas que a gente pode fazer ou deixar de fazer que melhoram, né? Os estimulantes, como eu falei, eles têm uma atuação mais rápida, enquanto que os não estimulantes, como o Atenta, então vou colocar aqui Atenta, né, que é o único que a gente tem no Brasil, basicamente. A duração, algumas janelas, então a gente precisa entender da duração do período de cada um para poder saber se está sendo coberto ou não. O alvo principal, né? Então, quando a gente quer sintomas nucleares, como atenção, agitação, a gente preferencia os estimulantes. Quando a gente quer um alvo preferencial mais periférico do ponto de vista do TDAH, como impulsividade, sono, comorbidades como depressão, tiques, Tourette, TEA, a gente vai preferir não estimulantes, né? E aí a gente precisa sempre lembrar disso, né? Os estimulantes sempre vão ser a primeira opção, sempre, 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 a primeira, a segunda, a terceira opção, a menos que tenha uma contraindicação muito óbvia para aquilo, como dependência, histórico de anorexia, bulimia, questões de não melhora clínica com os estimulantes. O próximo, por favor. Sim, alguns alunos que não usam medicamento, às vezes, né, por questões familiares ou às vezes até dificuldade de acesso e tudo mais, acaba prejudicando muito a aprendizagem, né? Esse é um grande tema, porque acaba sofrendo bullying, acaba reprovando, leva a grande evasão escolar, né? Sendo que talvez se tivesse tratado, poderia ter mudado essa história. É um ponto muito importante mesmo. E hoje, em relação, né, o mesmo aluno, a gente fala muito isso do TEA, né, quando a gente falou na aula de níveis de suporte, né, o mesmo nível de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, pode significar pacientes diferentes, o mesmo aluno pode ser 2 alunos no mesmo dia, né, a gente vê muito isso. Vou dar um exemplo clássico, né, eu mesmo tenho TDAH, eu trato desde os 13 anos, tratava com o Dr. Clay Brits, né, quem eu sou super grato. E uma coisa muito importante sempre foi esse ponto, né, de que no mesmo dia você é um aluno nota 10 e às vezes um aluno nota 5. Por quê, né? Imagina, se você usa a Ritalina comum e você estuda à tarde, foi o que eu falei, se você toma pela manhã, você pode encaixar algo na rotina desse aluno, né? Uma atividade pedagógica, algum treino, atividade física, algo assim que exija atenção e que aquela medicação vai ser bacana. Mas se você não tem nada na hora do almoço, à tarde, que ajude na concentração e ele vai para a escola, ele vai se tornar um aluno com dificuldade de foco, dificuldade atencional, de concentração, porque ele tem TDAH. E aí, vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu sempre fiz muitas coisas de leitura, de estudo e tal, e eu até hoje não sou uma pessoa que gosta muito de acordar pela manhã, e eu gosto muito da noite, assim, para estudar, trabalhar e tal, e pela manhã sempre para mim foi um período pior, assim, de rendimento, tanto de atender os pacientes, de trabalho e tal, enquanto que à tarde ou à noite sempre funcionei melhor, né? Então, assim, se todos nós temos isso, quem tem TDAH ainda mais, né? É importante a gente entender as durações e tal, para poder colocar, às vezes, atividades, né? Bom, se a medicação está tendo um pico em tal horário, talvez seja mais importante colocar uma atividade que a criança tem dificuldade de iniciar, que ela acha mais chata nesse horário, porque a medicação vai estar empurrando mais essa criança nesse horário. Próximo, por favor. E aí, aquela coisa, né? A gente precisa conversar a janela do aluno, do paciente, enfim, seja qual idade for, com a medicação. Então, se eu tomo uma medicação 7,5 e eu tenho um pico dela entre 8 e 10 horas, eu preciso saber que antes das 8, ou talvez entre 8 e 10, a medicação ainda não tenha feito efeito. E às vezes a família fala, não, o professor tal falou que ele não tem melhorado muito e tal, que matemática não está bacana.
Mas às vezes a aula de matemática é às 8, né? E a medicação começa a fazer efeito às 9 ou às 10, né? E aí realmente ele não está melhorando. É importante a gente ter essa delicadeza, né? Isso é muito do médico, acho que é uma função, claro, os professores podem ajudar, mas eu faço uma meia-culpa de que os médicos não são tão criteriosos nesse ponto. E a gente tem que, o paciente com TDAH, né, pela própria alcalose, né, a quebra do jejum, o almoço, faz com que a gente fique naturalmente com um pH mais alto do sangue, e isso dá aquele cansaço, aquela letargia pós-almoço, né? Isso faz com que a gente fique mais desatento, todo mundo, quem tem TDAH mais ainda. Tem alguns estudos até interessantes que falam que a ingestão de proteína ajuda a sustentar maior o foco no almoço, e por aí vai. A hidratação também, então podem parecer coisas simples, né, mas a criança, o jovem se hidratar bem e ter uma ingesta proteica interessante ajuda no foco. E, bom, se eu dei Ritalina às 7h30 da manhã, Ritalina comum, naturalmente, depois do almoço não está nem mais fazendo efeito. Então, não há que se falar de que o paciente, mas ele não está concentrado, focado, e nem deveria, né, porque a medicação já passou, o efeito há muito tempo. Agora, talvez seja o caso de colocar um outro comprimido no almoço, ou mudar para uma formulação prolongada, e por aí vai. Eu sempre peço na prática para a família, para o jovem, fazer uma linha, como se fosse ela, com 3 coisas muito simples, como que horas que você toma, que horas que você sente, porque você sente fazer efeito, o psicoestimulante é uma coisa que quase todo mundo sente fazer efeito, e que momento que você sente que ela para de fazer efeito, porque também é uma coisa muito fácil de delimitar. Então, o horário que eu tomo, o horário que começa a fazer efeito e o horário que ela cai, que eu não sinto mais o efeito da medicação. E aí eu consigo trabalhar, de ajustar, de aumentar, de colocar num horário ou no outro, né? E a gente planeja o tratamento ao longo disso. Próximo, por favor. E aquilo que eu falei, né? O remédio abre a janela, ou seja, eu estava com uma janela fechada, talvez fechada a 7 chaves, e a medicação ela abre essa janela, né? Ou seja, ela faz com que o potencial, uma criança que estava com potencial reprimido ou represado por conta do não tratamento, ela vai lá e abre essa janela para que o conhecimento possa ser levado. E aí, quem coloca o conteúdo na cabecinha dessas crianças é o professor, é o acompanhamento pedagógico, as outras intervenções psicossociais e por aí. E aí eu vou citar o exemplo do estudo do MTA, que utiliza basicamente população britânica, e é um estudo muito importante que acompanha crianças e jovens ao longo de décadas de vida e que se tornou chave no entendimento e na formulação até de protocolos para tratamento do TDAH. A próxima, por favor. Diante disso, a gente tem algumas confusões, né? Então, você tomou, vai resolver. Isso vem muito dos pais e da própria expectativa dos profissionais também, né? Eu ouço muito aquela coisa, bom, você vai ver o que é aprender. Não, depois que você começar a medicação, você vai abrir um mundo, etc. Ou seja, tem uma grande expectativa por parte dos pais e dos profissionais que tudo bem, se justifica em grande parte, porque realmente são medicações que ajudam muito, mas que não devem ser depositadas como a bala de prata, né? Aquilo que vai resolver tudo, né? A gente tem que as medicações também têm seus colaterais, que a medicação por si só não se resolve nada. A outra grande questão é que o rendimento, né? Então, bom, o aluno não rendeu é porque ele está numa dose errada, porque a medicação está inadequada. Eu vou até falar que esse é um ponto que muitas vezes os professores têm muita razão. Às vezes eles se comunicam da forma inadequada, e é por isso que a gente está aqui, mas eu diria que essa informação vale ouro, né? Porque às vezes eles falam, não, realmente, ele não está rendendo, ele está muito cansado, ele está com muito colateral. O professor não é obrigado a saber de nada disso do ponto de vista de detalhe medicamentoso, mas essas informações vêm às vezes para a gente, e eu vou te falar que realmente às vezes a dose está errada mesmo. Não pode se esquecer que quando a gente está falando de crianças e jovens, as medicações são ajustadas por peso, por faixa etária, então não é incomum que a gente, de uma consulta para outra, precise reduzir ou aumentar a dose, né? Bom, o Venvance, por exemplo, causa diminuição de apetite, às vezes emagreceu. O Atenta, por exemplo, ele deve ser calibrado com a idade, e por aí vai.
e o remédio melhora a nota, né? Isso também não é verdade, ele controla sintomas, sobretudo de desatenção, mas a nota, né, o ponto de vista acadêmico, é uma somatória de muitas coisas, né? Um grande exemplo que a gente tem, né, eu vou dar o meu próprio exemplo, eu estudava numa escola do interior, né, que era uma escola que não cobrava muito, que era relativamente fácil em termos curriculares, e não tinha uma cobrança ali. E eu sempre fui um aluno que ia muito bem, que só tirava 9, 10, mas eu não fazia esforço nenhum, é verdade seja dita, porque a escola era muito ruim. Quando eu mudei para uma escola melhor, eu caí do cavalo bonito, né? Eu comecei a tirar 6, 6,5, aí eu falei, meu, tenho problema, tenho dificuldade e tal. Isso, ou seja, mesmo tomando ou não medicação, houve uma questão muito pedagógica ali, né, que era de cobrança. E aí, foi bem essa época que eu comecei a tomar medicação, inclusive, e ela aumentou meu potencial, só que se eu não tivesse interesse, não tivesse direcionamento e tudo mais, de nada ia servir, talvez eu ficasse mais focado, talvez até para coisas que eu não deveria ficar. Isso acontece, né? Foi o que eu falei, às vezes a criança, o adolescente começa a usar a medicação, e essa é uma grande polêmica atual, que a gente vê demais, né? Falar, bom, beleza, ele está focado, está super focado, mas ele está focado em tela, está focado em ficar jogando o dia inteiro, está focando em ficar vendo Reels e tudo mais. Aí é uma questão que a gente vai precisar trabalhar com terapia ocupacional, com psicoterapia, né? Então, a medicação, ela pode até piorar, né? O sujeito fica mais focado no que não interessa. Então, outro grande ponto, bom, você está medicado, eu não preciso fazer adaptação. Como eu falei, é um processo, né? Eu tenho TDAH desatento, sobretudo desatento. Então, assim, quando eu penso em colocar uma medicação, eu estou falando que eu estou abrindo a janela para essa criança, para esse jovem. Só que há um período de adaptação, não só para que aquele conhecimento venha, mas para poder fazer o que a gente chama de catch-up, ou seja, resgatar toda uma história de vida, porque até chegar em começar a medicação, quantos anos ele não perdeu, ou não houve um déficit ali, né? Por isso que às vezes a gente pede a avaliação psicopedagógica detalhada. O sujeito tem 12, 13 anos, ele sabe o conteúdo que uma criança de 10 anos deveria saber, não de 12, 13, né? A próxima, por favor. E aí o estudo do MTA, ele mostra algo muito interessante, muito. Quando a gente tem a medicação sozinha, a gente vê nessas barras, né, a barra azul é a medicação sozinha, e a barra em verde, água, basicamente, em verde à direita, a combinação entre remédio e intervenção, né? E as intervenções são várias, né? Eles colocam aqui intervenção como a intervenção psicopedagógica, psicoterapia e tudo mais, que é o mundo ideal, né? A gente vê que algumas questões, a medicação sozinha é muito boa, muito. Olha o tanto que ela é boa para desatenção, é quase igual. Tem poucas coisas que a gente consegue fazer na vida que melhoram a nossa desatenção. Desatenção é algo muito químico, querendo ou não. A hiperatividade também é algo muito químico, muito neurobiológico. Para isso, a medicação é muito incrível, muito boa. É quase igual a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente até fala, olha, para os pais que querem colocar a criança em várias aulas, na TO, na psicopedagogia, na fono, etc, etc, às vezes a gente vê, olha, só a medicação já está trazendo um benefício tão grande que vamos tentar colocar menos coisa, porque imagina, a criança já tem TDAH, já tem dificuldade de fazer várias coisas, imagina se ter essa rotina de mini executivo, né? E a gente vê que outras questões, a medicação não é tão bacana. Então, só a medicação, como vocês podem ver no terceiro pilar, não aumenta a nota, é muito pouco. Só a medicação não melhora o convívio social, que é um grande problema do TDAH, né? Eles são muito disruptivos, eles acabam causando muito. Só a medicação não melhora a organização. Esse talvez seja o mais importante. Às vezes os pais, os professores, eles têm essa questão aí da organização, ele é muito bagunceiro, muito indisciplinado, etc. e tal, ele não sabe se planejar, e isso a medicação faz muito pouco, ela não vai ajudar tanto nisso. Outras estratégias vão ajudar mais, né, como a intervenções psicopedagógicas, terapia ocupacional e tudo mais. Ou seja, de forma geral, a gente vai combinar as coisas, né? E medicação sozinho não faz milagre. A próxima, por favor.
E aí, quando a gente pensa, né, do ponto de vista de função global, então, quando a gente integra nota, ou seja, rendimento acadêmico, são três pilares de funcionamento individual. Toda vez que a gente pensa no funcionamento do indivíduo em saúde mental, a gente tem que pensar que esse indivíduo ele funciona em três grandes áreas. Numa área cognitiva, ou acadêmica, ou escolar, ou laboral, que é a área da nota na criança, mas se for um adulto vai ser a área do rendimento laboral, num pilar social, que aqui é convívio, e num pilar afetivo, que vai ser família, relacionamentos, por aí vai. E a gente vê que quando a gente tem o cuidado usual, que aqui ou seja, care as usual, né, que seja o placebo, basicamente, a gente tem uma resposta inferior a outras questões. Então, quando a gente usa só intervenções comportamentais, a função global, ela melhora bastante, ou seja, só TO, só psicoterapia, psicólogo, já melhora bastante. Só o remédio também melhora bastante, até mais do que as intervenções psicossociais e comportamentais, ou seja, ao contrário de outras áreas da saúde mental, em que as intervenções comportamentais, por exemplo, na depressão, na ansiedade, no próprio autismo, são muito superiores, ou pelo menos no TEA é muito superior, mas na ansiedade, na depressão é um pouco superior à medicação. No TDAH, a gente vê que o remédio realmente é muito importante, muito. Não é questão da indústria farmacêutica, não é questão de querer entuchar remédio em criança, é um fato, mas também é um fato que a gente precisa saber quando e como, né? E aí, quando a gente combina, a gente tem que todos os aspectos do funcionamento do indivíduo melhora muito, quando a gente usa tanto as medicações quanto intervenções pedagógicas, questões psicológicas e por aí vai. Próximo, por favor. O que o remédio não dá conta sozinho, né? Então, esse ponto é muito importante e ele vale para os três pilares de tratamento, seja para o médico, seja para os pais, seja para a escola, né? Então, aquela tríade clínica, escola e casa, a gente precisa entender que a gente vai ter que atuar nessas três para poder fazer com que a medicação cumpra o seu papel. A medicação dá o potencial do indivíduo. É aquela coisa, né? É igual fazendo a paródia do futebol, né? Quantos craques a gente não tem, né? De futebol, quantos potenciais novos Pelé o Brasil não produz, né? Mas em algum momento faltou o ambiente, o vínculo, o hábito adequado para que essa genialidade toda fosse florescida, né? Aqui a medicação ela abre o potencial, mas o potencial não vira muita coisa se a gente não tiver estratégias para que isso aconteça, né? Nisso a gente vai ter criação de hábitos, rotina, método, adaptação pedagógica, vínculo, né? Então, motivação e confiança é muito importante. A gente sabe que a aprendizagem ela é muito mais fácil quando a gente constrói motivação, que é a base de estratégias pedagógicas mais naturalísticas, métodos alternativos aí que têm se demonstrado eficazes, né? E é por isso que a gente critica tanto a rigidez curricular brasileira, né? É tudo muito chato para a criança, é tudo muito rígido, muito longe da vida prática dessa criança, né? É muito abstrato você entender um teorema de Bhaskara, uma fórmula ali de decomposição, química e por aí vai. E o ambiente também, né? A gente sabe que crianças com TDAH muitas vezes se beneficiam de salas menores, com menor quantidade de ruído, de estímulos, né? Os estímulos fazem a criança ficar mais distraída, e tudo isso precisa ser levado em consideração. Muitas vezes, na prática, eu vejo como essa questão da adaptação da sala de aula funciona muito, muito, muito bem. Essa semana mesmo, assim, o pai falou, nossa, mudou drasticamente quando meu filho, o filho no caso tem 6, 7 anos, mudou de uma salinha que tinha 30, 40 alunos para uma sala que tem 6. Mudou da água para o vinho, assim, totalmente, tanto as notas quanto a participação e tudo mais. E quando a gente pensa na medicação como bala de prata, como solução única, né, a gente faz um cuidado muito, muito medíocre, né, muito baseado em você não conseguir, é claro que muitas vezes a gente tem dificuldades até sociais nisso, né, mas em criar uma expectativa que, como eu falei, não se justifica, né, a gente tem outras coisas. O melhor é combinado, sem dúvida.
Bom, minha pergunta diz respeito à aprendizagem assimilada com o uso de medicamento. Permanece na memória de longo prazo após o efeito do remédio? Não só permanece, como ela permanece mais do que se não tivesse usado a medicação. Sobretudo, ótima pergunta, viu? Bem interessante. Medicações como a clonidina, né, que são usadas à noite, e o Atenta, eles têm esse mecanismo aí de favorecer o grudamento, entre aspas, ou seja, do conhecimento ficar fixo. O próximo, por favor. O que a gente observa aí, o relatório, né? Também, meia-culpa, a gente vê muito os profissionais pedindo um relatório pedagógico para a escola, quase como se ele tivesse lavado as mãos. Já minha parte eu já fiz, que é pedir para a escola me passar um relatório. Mas você imagina, né? Você é professor, tem dezenas, centenas, milhares de alunos ali para dar conta toda semana, e aí você vai ficar fazendo um relatório ultra individualizado, ultra complexo, para cada aluno, sem que nem tenha solicitado o que o sujeito quis com isso, né? Então, a gente precisa reportar, né? Se for uma coisa genérica, você pode retornar, falar, meu amigo, doutor X, eu quero entender o que você quer, né? Não adianta pedir um relatório da escola. Um relatório do quê? De que ele comeu? De que ele bateu no amiguinho? Um relatório de que ele tem uma letra bonita, uma letra feia? O que você quer ver? Então, a gente pode, do ponto de vista de TDAH, de forma geral, pedir relatórios como aspectos emocionais, de interação com os amigos, aspectos de concentração, de manutenção na cadeira, de facilidade para sustentar aquele foco em várias disciplinas diferentes, ou seja, se ele tem uma discrepância também entre as matérias, se ele tem mais facilidade em exatas, em humanas ele vai pior, a grafia, aspectos de psicometricidade fina, né? Deixa eu ver esse caderno, tira uma foto, manda para mim, se você vê algo que chama atenção numa prova com consentimento dos pais, mostra, né? Às vezes é isso, né? Ver que a letra vai para cima, vai para baixo, que treme muito. São todos aspectos que a gente pensa ali de uma alteração do TDAH que a gente pode já pensar, né? A gente pode deixar e personalizar, mas tudo isso já ajuda como uma forma geral. Em relação à medicação, tem muito o que a gente pensou, né? Ele rende de manhã e ele apaga à tarde, né? Bom, mas é uma criança que só estuda de manhã e precisa estudar à tarde? Precisa, então não adianta pagar à tarde. Com aquela linha do tempo e o horário que a medicação é tomada, faz efeito e para de fazer, a gente consegue ajustar isso. Como que está o apetite, né? A gente sabe que todas as medicações de TDAH causam alteração do apetite, sobretudo perda do apetite, né? Uma ou outra pode causar um certo aumento, mas é muito raro. A maioria causa perda do apetite, redução e náusea. Então, a gente sabe que elas também são dose dependentes e algumas alterações que a gente faz pode melhorar isso. Então, às vezes a família fala, não, eu tirei o Atenta porque ele estava reduzindo muito o apetite do meu filho. A gente usa muito o Atenta para autismo também, e o paciente tem, por exemplo, seletividade alimentar. E, imagina, né, já tem seletividade alimentar e ainda começa a reduzir ainda mais o pouco apetite que ele tem. A gente fraciona, toma metade da dose pela manhã, metade à noite, geralmente resolve isso. Evitar a medicação no final de semana também ajuda. Sonolência e irritabilidade, algumas medicações como a Atenta causam sonolência, algumas como o Venvanse e Ritalina causam irritabilidade, pode exigir uma troca ou uma liberação mais prolongada que diminui esse efeito. O rebote é super comum, sobretudo com o Venvanse. O Venvanse, ele, quando vai passando o efeito, ele deixa o sujeito mais depressivo, mais irritado, cansadão, e as crianças ainda mais. Então, às vezes a família fala, não a medicação deixou ele mais irritado, não é que ficou irritado, ele começou a ficar cansado, porque, como eu falei, esgotou a dopamina, porque o Venvanse é potente, produz muita dopamina, só que consome muito. É como se fosse um carro de Fórmula 1, né? Muito rápido, muito potente, mas precisa ficar reabastecendo. Quais são os ganhos reais, né? Bom, houve um avanço concreto, a criança está evoluindo, está mais organizada, está aprendendo mais, está conseguindo ficar sentada por mais tempo, está sustentando o foco. E também uma outra grande questão que é muito comum
é o famoso, ele ficou tolerante à medicação, né? Isso não existe muito aqui, a questão de tolerância na psiquiatria, ela quase não existe, é quase impossível. Ao contrário, por exemplo, quando a gente pensa em medicações para dor de cabeça, né? Quem nunca, nossa, no começo eu tomava uma dipirona e já resolvia, hoje eu preciso tomar tramal, preciso tomar um monte de coisa que mesmo assim minha enxaqueca continua. E isso existe com outras medicações, como analgésicos, antibióticos. No caso do TDAH, via de regra, não existe essa tolerância. O que acontece às vezes a rotina mudou, às vezes a criança ganhou peso, perdeu peso, às vezes o ambiente exige uma outra medicação, e por aí vai. Às vezes a criança começou a desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade que não foi visto. Bom, é isso, né? O médico pediu um relatório para mudar a estratégia de ensino do aluno, né? Quais estratégias, mudar o quê, né? É o famoso preguicite, né? E se é que ele sabia qual que era a estratégia que estava sendo utilizada para poder criticar, né? Mas possivelmente não. A próxima, por favor. Bom, o que a gente faz, né? A gente observa, registra, como eu falei, de forma muito neutra, né? Não falar, tá vendo, ele para de focar tal horário, é o remédio, não. Vamos falar, me parece que tal horário ele fica bem, depois ele fica mais desatento, ou depois ele fica mais irritadinho, mais sonolento, com fatos e com horários, ou seja, coisas neutras, dados. A gente registra isso, né? Uma observação individual, isolada, não sugere muita coisa, só que múltiplas observações ao longo de um tempo construem um racional melhor, né, que a gente confia mais do ponto de vista clínico. E a comunicação, né, a escola, os professores podem levar esse padrão à família e para o médico, né, de falar, imagina, né, os professores, eles têm também um olhar muito treinado, eles sabem o que é o comum e o que é o não comum, eles sabem que aquela criança está funcionando de um jeito melhor, pior e tal, que eles não têm obrigação de saber nada do ponto de vista específico de medicação, mas que ao comunicar, putz, o Joãozinho, ele fica muito bem de manhã, à tarde ele fica mais irritado, fica até meio agressivo, assim, não quer interagir, só isso já me ajuda. Vocês entenderem como é simples, assim, por que me ajuda? Porque claramente é uma medicação que está parando de fazer efeito, que tem pouca duração, aí eu preciso ajustar ou trocar, e aí a gente não medica, a gente media, né? Então, a observação pedagógica ajuda ao ajuste clínico. Bom, exatamente, quem ensina o aluno, quem lida é o professor, né? Então, o famoso cada qual no seu quadrado, né? Então, mudar as estratégias pedagógicas é com o pedagogo. A criança que estuda à tarde, qual é o horário que ela deve tomar o Atenta? O horário comum. O Atenta, como ele demora para fazer efeito, e a gente pensa que o efeito dele é durante 24 horas, ele começa a fazer efeito em 2, 3 semanas, até ajustar a dose, a gente vai ajustando semanalmente, até chegar numa dose boa, mas quando começa a fazer efeito, o efeito é por 24 horas, né? Ele melhora a atenção, a concentração durante 24 horas, não só naquela janelinha, como é o caso do psicoestimulante, né? O estimulante tem uma janela, de 3, 4 horas para Ritalina comum, até 12 no Venvance, mas que se você não tomar, você sai dessa janela. Então, é on-off, é um liga-desliga. O Atenta não, né, mais a longo prazo. Então, pode ser tomado a qualquer horário. Próximo, por favor. Em alguns casos, né, então, o Pedro, de 8 anos, né, tem um TDAH do tipo combinado, ou seja, é desatento, mas também hiperativo, impulsivo, e aí está usando uma Ritalina comum, uma dose única, por exemplo, né, então tomou a medicação, mas não copiou a lição, né, aquela coisa, bom, se ele está medicado, ele deveria render, né, aqui a gente está cobrando autonomia de um paciente que ainda não tem, com 8 anos, né, se ele começou, por exemplo, o tratamento, e aqui até que está bem precoce, pensando na maioria, ele tem pelo menos uns 2, 3 anos ali de TDAH que não foi tratado, que ele tem algum rendimento abaixo da média, ou abaixo dele mesmo, que deve ser resgatado, né? A gente não pode esperar que, depois começou a medicação, o efeito no ensino, na aprendizagem, vai ser papum, né? Vai levar um tempo até ele resgatar. Na prática, a gente quebra a tarefa em passos curtos e claros,
por exemplo, enunciados de matemática, né, problemas de matemática, a gente fraciona em deixá-los mais diretivos, mais assertivos e mais curtos. Então, eu não preciso falar, olha, João, que era filho de José, que era neto de Adolfo, tinha 3 maçãs verdes. E aí, ele, que era namoradinho de Lindalva, filha de... Não, João tem 3 maçãs. Perdeu tantas, ganhou tantas, quantas tem? Deixa tudo mais curto, claro e diretivo. Claro que isso daqui, a gente, com o passar do tempo, quer que a criança consiga atingir a mesma dificuldade, o mesmo que outros colegas, né? Mas no começo a gente vai precisar adaptar, né? Modelar o termo, como copiar, né? Então, não consegue copiar a lição. Isso é uma coisa também que exige uma investigação. Às vezes tem dislexia, tem outros problemas, tem dificuldade de enxergar, né? Precisa ver se precisa de óculos ou não. E aí a gente tende a usar a janela da manhã, né? Como eu falei, meu próprio caso, de ser uma pessoa que não gosta de acordar cedo, que funciona melhor à noite do que de dia. Só que aí, se a gente medica pela manhã, a gente usa essa janela de oportunidade química da medicação para fazer aquilo que é mais chato, que é mais dificultoso, com o empurrãozão da medicação. E aí aquilo que ele tem mais interesse, que para ele é mais fácil, ele faz nos horários que ele tem mais facilidade. Acompanhando essa aula essencial, conhecimento, diálogo, comunicação, olhar atento, adaptação de medicação e intervenção. Não, sem dúvida. Tudo isso daí conversa muito mesmo. Próximo, por favor. A Júlia, de 10 anos, então rende de manhã e depois do recreio fica com o motorzinho desligado, né? Então, tem um TDAH desatento também, então toma o mesmo esquema, né? Digamos que ela estuda numa escola integral. Funciona bem de manhã, mas depois do almoço não está rendendo nada. E nem deveria, né? Porque se ela toma uma Ritalina de 3, 4 horas de duração, como eu falei, o esperado é que ela não renda, né? E aí, às vezes, é muito triste, porque é um olhar, mas você estava tão bem, fica aquela coisa, né? Você estava indo bem, você começa legal, depois você não... Como se fosse culpa da pessoa, né? E não da medicação. Então, a gente precisa entender que não é má vontade, que não é birra, sempre... isso a gente vê muito com colégios que têm estratégias extrapedagógicas à tarde. Então, ele até vai bem, estuda legal, mas, nossa, no futebol, nossa, não no teatro, nossa, no curso de inglês. Mas qual horário que ele faz isso? Daí ele faz tudo à tarde. Ele odeia, tem sono, fica irritado, e às vezes é o ajuste, né? Próximo, por favor. E o Lucas parou a medicação e ninguém combinou nada, né? Então, suspendeu a medicação. Teve uma queda repentina do desempenho e comportamento, e aí foi taxado como rebelde, desinteressado, e muitas vezes a gente vê isso, né? Tanto o paciente que é adolescente, muitas vezes, e hoje em dia, na medicina atual, há um movimento que segue em direção à maior autonomia do paciente adolescente. Ou seja, a gente tende, por definição, a gente tende a dar muita autonomia a partir dos 15, 16 anos, né? Mas a gente sabe que a literatura tende a falar olha, claro que não crianças, né, mas adolescentes, quanto mais autonomia puder ter, parece que é positivo do ponto de vista de saúde mental, autonomia do próprio tratamento, tá? Então, se ele puder tomar as próprias medicações, inclusive é uma intervenção terapêutica, porque ele cria o hábito de ter um comportamento de autocuidado, que é muito bom, né, que pode se refletir mais à frente numa capacidade de autogestão melhor, né? E às vezes ele parou por conta própria. Às vezes a gente vê, às vezes não, direto a gente vê o adolescente que, eu parei porque eu estava me sentindo doido, porque a gente vê muito isso quando eles estão nessa fase, né, que começa a paquerar e falar, porque o carinha que eu estava afim disse que eu era maluca, porque eu tomava tarja preta, eu comecei a ter umas amigas e elas pediram um comprimido de Venvance para poder estudar, e eu dei, e aí acabou. A gente vê muito isso, né? A gente precisa trazer o mundo real também, né? E aí, quando eles falam, além de consolidar um vínculo, né? A gente fala, obrigado por me falar e tudo mais, e os professores são muito bons nisso também, né? Eles podem falar, poxa, eu estou vendo que na minha sala está tendo um movimento ali de um ficar passando coisa para o outro, que talvez seja medicação, e aí vai faltar, né? E aí vai faltar e vai parecer que ele tem uma queda repentina de comportamento e tudo mais. A própria família pode parar de dar, isso gera briga entre os casais
sempre. Eles descobrem na consulta que o pai parou de dar a medicação. Geralmente é o pai, né? Impressionante. Ele vai falar, eu parei de dar. E a mãe, quê? Não, como assim? Não, parei. Não, sobretudo quando os pais moram separados, né, tem guarda compartilhada. Porque eu não confio mesmo e tal. Ou às vezes ele nem fala, né, esconde isso. Né? Então é importante a gente ter esse canal muito transparente, né, sejam entre os pais casados ou separados, entre a escola e tudo mais, para a gente sempre ter o olhar muito afiado. Né? E aí, o próximo, por favor. E a gente vê que são 3 cenários e uma mesma lição, né? Então, são casos de idades muito diferentes, gêneros diferentes, perfis muito diferentes, mas que eles sempre vão se traduzir em que a medicação ela é uma baita de uma ferramenta, né? Quando a gente fala de TDAH, é uma ferramenta de ouro, não é algo, vai ajudar um pouco, não, é algo muito importante, muito importante. Eu não sou de medicar, não sou um psiquiatra que passa muito remédio, mas aqui no TDAH não resta muita dúvida científica de que a medicação, via de regra, tem o seu lugar especial. Mas ela não deixa de ser uma ferramenta, né? Em algum momento a gente vai querer tirar, em algum momento a gente vai querer reduzir, não utilizar, e a gente vai precisar entender, né, quando ela vai ser útil, quando ela não vai ser, para poder justamente dialogar, né, no seu momento devido. E também a questão da janela, né? Então, o horário que começa, para de fazer efeito, o que a gente espera de terapia e de colateral, e colocar a escola como parte do tratamento. Aqui, assim como o transtorno opositor desafiador, muito se fala da escola como pilar de tratamento no TEA hoje em dia, só que a gente vê que o TDAH ele é muito prevalente, né? Tem uma prevalência que em alguns estudos, aliás, muitos estudos, fala que é mais prevalente do que TEA. E por que a gente não fala tanto em estratégia de adaptação ao TDAH quanto fala no TEA, né? Fica crítica. E o regime de adaptação envolve uma ciência, né? Partes da pedagogia, psicopedagogia, que não cabe, como a nossa colega falou, ao médico, né? Ele pode prescrever algumas adaptações, ele deve saber algumas adaptações, assim como os professores devem saber algumas questões da medicação, mas o diálogo e autonomia, né, de cada ente desse tratamento é muito importante, né? Mas a escola ela é fundamental no tratamento desses indivíduos. Não à toa, a gente vê que crianças que mudam de escola, né, sobretudo quando elas mudam de escolas para escolas que têm uma qualidade de ensino e de suporte melhor, elas falam, parece que eu não tenho mais TDAH, porque muitas vezes ela tem o grau de apoio e de suporte que faz com que ela, mesmo sem medicação, consiga ir muito bem. O próximo, por gentileza. 5 mensagens que a gente leva para a partir de amanhã, né, é que a medicação é uma grande peça do cuidado, né, como a gente vê aqui nesse quebra-cabeça, nesse Tetris aí, ela é uma peça, claro, fundamental, importante, talvez até uma base, né, que sustenta toda uma linha de cuidado, mas ela não é o plano inteiro, e tampouco está perto disso. Tem uma janela, ou seja, dependendo da medicação que vai durar, né, um certo período, e que controlar a desatenção ou garantir concentração não garante aprendizado, né? Os pedagogos sabem muito bem que aprendizagem se dá com motivação, com técnica, com rigor, com ensino, com ciência, enfim, tem existe uma faculdade para isso, literalmente, né? E com a medicação a gente não medica, né? Os professores não fazem a medicalização, mas eles fazem a mediação, a leitura de sala, o olhar clínico, de certa forma, né, desses professores, acaba sendo, eu falo, nossos braços e olhos e ouvidos amigos, né, num local em que a criança é o local mais importante, né, muitas vezes, porque ela é o local em que ela vai interagir socialmente, que ela vai aprender, que ela vai interagir afetivamente, que ela vai passar a maior parte da vida dela durante muitas quantidades de horas, né? A gente dorme 8 horas, passa 8 horas na escola e o restante, às vezes, em outras atividades escolares, e às vezes 3, 4 horas só com os pais. Né? Então, a escola realmente tem um papel pivotal aqui. Lembrando muito da nossa tríade, né? Lembra que é um triângulo.
tudo que a gente pensa do ponto de vista de neurodesenvolvimento é uma combinação dessa tríade, escola, família e clínica. A escola é imperativa, ela é importantíssima, assim como a família, assim como o médico ou o psicólogo, ou seja, a clínica. Não é mais nem menos, é tão importante quanto. E alinhar, manter um discurso educado, gentil, transparente e engajado entre os três, facilita para todo mundo, sobretudo para os alunos, né? A próxima, por favor. As referências, que são importantes, aí, que eu usei na aula e são basilares. E a próxima, por favor, que eu acho que é a finalização nossa. Bom, pessoal, é isso, basicamente. É um tema importantíssimo aí, foi um prazer, viu? Tentei responder já algumas dúvidas, aí o que tiver a mais. Professor, 1h30 de live ali, mais de 130 pessoas, maravilhosa a sua aula. Gente, eu confesso que eu fiquei aqui sentado, assistindo como pai, né, de uma criança típica com TDAH, e falei assim, como é esclarecedor e como é bom ter informações, não só nós como professores, não nós como profissionais de saúde, que vai atender a criança, mas também nós pais carecemos de informações, né? Foi, professor, muito esclarecedor, né? Eu vi que o meu filho começou com Ritalina, aí ele ficava aquelas 4 horas na escola, mas aí depois da escola ele tinha uma atividade extra que era futsal, e depois ele não conseguia, ficava irritado, aí mudou para com o CIV, melhorou um pouco, e agora ele está no Atenta. Só que o Atenta, exatamente o que você trouxe, não foi o impacto já de sopetão, assim, início. Então, tem a primeira semana de adaptação, não tem muita mudança de comportamento em sala de aula, né? Segunda semana ainda começa a dar os efeitos, a gente começa a sentir aos poucos, e temos que ter resiliência, paciência, não é fácil. E a tríade, professor, a comunicação, escola, família e a clínica, o médico, faz toda a diferença. E, gente, eu vou colocar aqui, José Giocondo foi diagnosticado pelo Dr. Clay Britz. Eu não pude deixar de mostrar isso aqui, gente. O livro do Dr. Clay Britz, tá, que nós temos à disposição, que é Como Lidar com Mentes a 1000 por hora. Entenda o TDAH de uma vez por todas e descubra como mentes hiperativas e desatentas podem ter uma vida bem-sucedida. Gente, é uma leitura muito fácil para a família, para, né, os pais, para os professores, profissionais da saúde, da educação, enfim. Ele traz, né, entenda o TDAH de uma vez por todas, o que há de errado com nossos filhos, desinformação, a nossa maior inimiga, entender para avançar a história e os caminhos do TDAH. Inclusive, professor, o TDAH tem um projeto de lei 4225/2023, eu sou de legislação, eu gosto, que foi aprovado agora em junho, o projeto de lei, que está indo para sanção, inclusive, para virar portaria, sobre a questão dos cuidados com crianças com transtorno em sala de aula da parte de inclusão. E o TDAH entra agora nessa importância de trabalhar com atividades de inclusão, adaptação curricular, né? Então, eu trouxe esse livro aqui, gente. Que ótimo. Oi? Eu não sabia. Super interessante. Como eu falei, é tão comum quanto o TEA, né? Exato, né? Tão comum até a quantidade de crianças que a gente observa assim, é muito grande. Tem um comentário, Júlio, coloca essa pergunta para mim, fazendo favor, de 25 alunos numa sala de aula. Eu vi muito bacana, ó, em uma sala de aula com mais de 25 alunos e com alguns alunos com TDAH, é mais complexo de adaptar? Sim. Professor, faz a sua fala, eu quero complementar daí a resposta. Não, é bem mais, assim, a gente vê muito na prática que até 16, claro que não é um número mágico, depende da sala, depende da escola, depende do perfil de aluno, mas realmente, né, quanto mais aluno, mais distratores, mais gente gritando, mais amigo que você vai fazer, mais bullying, enfim, realmente vai deixando mais complexo mesmo. Sabe, né, que os comportamentos do TDAH, às vezes é impulsivo, faz essa amizade, às vezes vai com muita vontade para fazer amizade, aquela hiperatividade, e faz com que as crianças saiam de próxima dela, né? Ele é muito agitado, ele é muito chato, né? E a criança tem essa dificuldade, inclusive, de fazer amizade, da socialização é prejudicada, né?
E sabe que interessante que essa pergunta que ela trouxe, que a gente trabalha com desenho universal da aprendizagem, o DUA. Gente, é a gente saber exatamente o porquê da aprendizagem, o que da aprendizagem e o como da aprendizagem. Quem não conhece ainda o DUA, Desenho Universal da Aprendizagem, aprenda sobre isso, é muito, muito bacana. E esse desenho universal da aprendizagem, inclusive, gente, tem na nossa pós-graduação de TDAH. A gente sempre faz um merchan aqui, né? Aqui tem, ó, nós temos uma pós, o professor José Guilherme, ele é professor da nossa pós-graduação aqui na Faculdade Neurosaber, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Gente, uma pós só sobre TDAH. Abordagens multidisciplinares no contexto educacional e clínico. Porque nós, professores, precisamos entender como que é a parte clínica, né? A parte de quem é o médico, né? Que nem você, por exemplo, precisa entender os nossos desafios como professor e nós precisamos também entender a família. Então, precisamos saber desse contexto da tríade. Como é que funciona a comunicação? Esses comportamentos em casa, os comportamentos em sala de aula, e o médico ou, né, o terapeuta, que ele tem que ser munido de informações, por isso que é tão bom o registro. O que acontece em tal momento? Tem um comentário que falou assim, eu tenho que buscar todos os dias a minha neta, ou meu filho, minha filha, na sala, antes da aula terminar, por causa dos efeitos do remédio. E esse desafio, professor, da adaptação, é normal que isso aconteça, né? Sim, esse é o ponto super importante mesmo, porque ter uma agendinha, ter uma folha de papel, às vezes já ajuda muito, né? Falar, pô, o horário que... E às vezes as aulas, sei lá, segunda, quarta acaba num horário, terça e quinta acaba em outro. Na prática, a gente pode até mudar a medicação de segunda e quarta, terça e quinta. Como eu falei, é tudo muito artesanal. Então, ter esse registro, como você falou, Daniel, é importantíssimo. Muda, porque na prática a gente fala como se a rotina fosse sempre a mesma, tudo igual, com horário rígido. Não é assim, né? Então, a gente precisa calibrar para cada um. Exato, né? Júlio, eu pedi para o Júlio aqui, né, tá dando assistência para nós aí, mandar o link desse livro, gente. Esse livro é uma leitura maravilhosa, aproveite ali, ele é só R$ 67,00, baratíssimo, na nossa loja da Neuro Saber, tá? Então encaminhe o link lá para nós. Se você tem dúvidas sobre o TDAH, se você é pai, mãe, avô, né, e quer dar de presente para alguém também, às vezes, mas eu não quero ler o livro, mas eu, né, tenho um conhecido que tem um filho com TDAH. Gente, é uma leitura maravilhosa, simples, do saudoso Dr. Clay Britz, que diagnosticou José Guilherme, né? Então, esse livro, gente, é simplesmente fantástico. Aproveitem essa oportunidade de adquirir esse livro para professor, dar de presente para o professor. Sabe que, professor, que eu levei para os professores do meu filho, eu levei esse livro, eles ganharam. Né, ganharam assim, ó, então, ó, professor, você vai trabalhar com meu filho? Toma esse livro de presente, professor. Tá? Entreguei lá para a professora e a professora agradeceu muito que está ajudando a trabalhar com as crianças. Professor, vamos para uma dúvida mais aí? Júlio, coloca uma pergunta para nós ali, fica a montar uma pergunta bem bacana, colocando para o professor responder ali, ó. Minha pergunta diz a respeito se a aprendizagem assimilada com o uso de medicamento permanece na memória a longo prazo ou após o efeito do remédio? Será que aos poucos? Então, assim, ó, estou feito do remédio, né? Não sei se é essa dúvida ou não. Estou no efeito do remédio, estou com foco, estou aprendendo. Mas parei de usar o remédio ali, vou esquecer isso? Sim, eu tinha mais ou menos respondido, mas dá para falar um pouquinho melhor, né? Para levar a memória de longo prazo, a gente tem um conceito que a gente chama de LTP, que é Long Term Potentiation, né? O potenciação de longo prazo, né, que depende muito de alguns aspectos como foco, atenção e repetição, né? Então, aquela coisa mas repetição, parece que eu estou sendo um professor ou um pai dos anos 70, 80, né? De falar que precisa repetir, repetir, repetir. Esse é o princípio da aprendizagem. Quando a gente usa medicação, sobretudo nos pacientes que têm TDAH, a quantidade de repetição e o tempo delas vai ser muito mais eficiente. Então, na prática, assim, para uma criança que tem TDAH, às vezes ela, número um, não consegue focar,
de jeito nenhum para poder ler, por exemplo, sobre o Egito Antigo, digamos que esse seja o tema. Egito Antigo. Tem 15 páginas que ela precisa aprender, decorar e aplicar aquele conhecimento numa prova. Se eu tenho um TDAH não tratado, aquilo nunca vai virar uma memória de longo prazo, porque eu simplesmente não tenho atenção suficiente nem para reter na primeira linha do conhecimento, né? Ou seja, no conhecimento, na memória de curto prazo. Quando eu uso a medicação, eu, ao invés de ler 5, 6, 8 vezes, primeiro, talvez eu consiga ler, algo que eu não estou conseguindo, porque eu não tenho foco nem para conseguir começar a ler. Bom, agora eu já tenho. E, além disso, eu consigo ler e focar, e me concentrar o suficiente para que, ao invés de 6 lidas, eu precise de 1, 2, 3, talvez, mas não 6. Ou seja, no mesmo tempo, se eu demoro 1 hora para ler essas 10 páginas, 15 páginas, eu sou uma criança, eu posso, em 1 hora, ler 2 vezes. E aí, pela repetição, porque eu li 2, 3, aquele conteúdo, a chance de virar uma memória de longo prazo é muito maior do que se eu tivesse lido uma aos trancos e barrancos, sem a medicação. Então, com certeza, né, a aprendizagem que envolve a memória de longo prazo e de curto prazo, ela é muito melhor com o uso da medicação, né? E é por isso que a gente uma das explicações pelas quais a gente utiliza tantas medicações. Perfeito, professor. Então, só lembrando, né, gente, o remédio por si só não é solução. Temos que ter a tríade de comunicação, família, clínica, escola, e a escola tem que estar preparada com as estratégias baseadas em evidências para trabalhar com inclusão e trabalhar com a aprendizagem dessa criança. Por isso que eu faço aqui uma propaganda da nossa pós-graduação, tem alunos e alunas aqui nossos da pós de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui eu estou dando uma olhadinha na nossa matriz curricular, professor. Nós temos bloco de TDAH na educação inclusiva, o TDAH na educação infantil, o TDAH no ensino fundamental, no ensino médio e superior, ou seja, é uma pós completa que vai trabalhar de uma forma universal na educação, da educação infantil até o ensino superior. Manejo de comportamento e gestão de sala de aula. Aí traz aqui para nós, inclusive, sobre a questão do DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Ou seja, seria que trabalhava com múltiplos meios de engajamento. Se não fizer sentido para a criança aquele conhecimento, aquele aprendizado, ela não vai ter o foco. Então, eu preciso ter esses meios de engajamento, focado em motivar os alunos, propor opções que dão mais interesses para ele, buscar esses mecanismos estratégicos de trazer o foco. Aí, ainda no desenho universal, a gente tem o quê da aprendizagem, né, que é chamado para nós de meios de representação. Às vezes é um vídeo, um audiobook, um podcast, depende da idade dele. Aí nós temos um gráfico, um pictograma, desenhos, né? Mapas mentais são muito importantes, né, professor, para trabalhar, às vezes, para organizar o aprendizado uma criança com TDAH. E o último ponto do desenho universal da aprendizagem, vou passar a palavra para o professor já, é a questão do monitoramento e avaliação. Às vezes o TDAH ele tem dificuldade, às vezes, na escrita, de aquela letra cursiva, bonita, mas na oralidade ele sabe toda a resposta. Então a gente tem que entender que como a gente engaja, como a gente representa e como a gente avalia a criança. Aí eu tenho estratégia para aquela professora que tem 25 alunos na turma e tem 5 com TDAH, por exemplo, ela consegue a atenção de todas as crianças, não só as crianças atípicas, e consegue, inclusive, a atenção de todas as crianças atípicas, né? Ou seja, então, de fato, eu faço inclusão. Aí eu tenho uma estratégia assertiva de inclusão, né, professor? Exato. E tem essa coisa, né, quando você usa mapa mental, esquemas, você tem 2 grandes benefícios. Primeiro que você está avaliando a criança através de outros recursos, que a gente faz muito no TEA também, né, a questão da alfabetização com tábuas, a comunicação alternativa e por aí vai. Ou seja, você está dando para essa criança, esse jovem com TDAH, uma forma de aprender, né, que talvez seja mais fácil e tudo mais. Eu vou dar um exemplo, assim, muito besta, né, eu toco flauta, minha professora de flauta, ela falou assim, você segura a flauta com o polegar de tal forma. Você já experimentou, por conta do tamanho da sua mão, segurar desse outro jeito?
Foi uma coisinha de 1 centímetro que eu mudei a forma como eu segurava, que fez eu literalmente atingir notas muito maiores, tal, que eu estava 1 ano patinando. Então, assim, ela no campo da música teve essa sensibilidade, a gente como profissional da área, os professores também, né? Então, ver que a criança aprende mais do ponto de vista auditivo, então favorecer que ela recite para ela mesma, né? Que é o método Finenstein, de fazer aulas para ela mesma, explicar para o pai, explicar não sei o que lá. E aí, sim, claro, a redação vai ser essencial, mas ela talvez ainda não esteja parelha a outras crianças para poder colocar tudo no papel, ou seja, o potencial que ela tem pode ser expressado de outras formas, aí sim incluir, né? Perfeito. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, foi um aprendizado para todos nós, acredito que esse conhecimento tinha que chegar para mais pessoas, para mais professores, para mais famílias, não é verdade, gente? Comenta aqui para mim, né? Imagine se todos os professores tivessem essa aula, essa clareza, se as famílias também participassem, porque foi uma aula muito leve, né, muito didática, né? Começamos, lógico, a trabalhar com são termos médicos ali, mas depois vem o que eu faço amanhã? E os exemplos práticos, o que acontece? Professor, foi maravilhosa a aula. Gostaram, gente? Né? Deu joinha, ela também curta, né? Comenta aqui para nós. E lembrando, eu quero os slides do professor José. Professor, podemos liberar para eles os slides? Opa, manda bala, eu agradeço. Então, gente, só vamos liberar os slides para quem estiver na nossa comunidade. Júlio, coloca aí o link da nossa comunidade, que amanhã, 10 horas da manhã, estaremos colocando todos os slides do professor lá, tirando mais dúvidas de vocês, conversando um pouco mais. Nas nossas redes sociais, a gente sempre coloca recorte. E nós queremos, gente, saber de vocês se essas aulas estão agradando ou não, o que está faltando, quais são as suas dúvidas, o que você quer ver na próxima aula, segunda-feira da semana que vem. Gente, muito obrigado, professor. Sigam o professor nas redes sociais também. O professor tem o seu Instagram, né, professor? Se quiser aqui, fica à vontade para colocar. Tem, @jocondo.psiquiatra. Só pode seguir lá e tirar dúvida. Vai ser um prazer, viu? Obrigado aí. Então, professor doutor José Guilherme Giocondo, médico psiquiatra do Albert Einstein, professor da nossa pós-graduação aqui da nossa Faculdade de Neurosaber, meu muito obrigado. Então, o arroba mesmo é @GiocondoPsiquiatra. Perfeito, professor. Então, gente, por hoje é isso, né? Então, agradeço a presença de todos vocês. Não esqueçam, né, de curtir essa live, compartilhar também essa live com pai, mãe, professores, para o médico também, quem sabe, né? E a recomendação de leitura, gente. Fácil, simples, em poucos dias tem uma baita de uma leitura aqui, né, que você vai absorver muito conteúdo aí para trabalhar no dia a dia. Gente, obrigado a todos e todas, obrigado ao Júlio e Daniela que está aqui comigo no estúdio, e nos vemos, então, na segunda-feira, às 20 horas.